Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, meu nome é Aline e você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. O objetivo do nosso podcast é discutir temas relevantes para a Justiça Militar, além de divulgar as atividades formativas que estão sendo desenvolvidas pela escola. Meu nome é Márcio Ramos e nosso podcast hoje traz um tema bastante interessante para a Justiça Militar, que é os desafios da persecução penal de violações ao direito internacional militar. Já chegando um pouquinho para o nosso simpósio, que será realizado na semana que vem, que tratará sobre a lei penal e o processo penal em conflitos armados, peculiaridades da era da informação. Esse episódio promete render boas discussões, pois vamos falar sobre algumas polêmicas e controvérsias que envolvem a aplicação da lei penal e do processo penal em tempo de guerra, além de abordar o papel da JNU nesse contexto. Para abordar esse assunto, convidamos dois especialistas no tema, o Dr. Frederico Magno de Mello Veras e o Dr. Alexandre Pérez Teixeira. O Dr. Frederico é juiz militar da JNU desde 1997, foi juiz pela ONU no Timor-Leste entre 2007 e 2008 e atua na 11ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual possui competências para julgar crimes cometidos no exterior. Além disso, é presidente da Associação de Juízes Federais da Justiça Militar. O Dr. Alexandre é professor de Direito Internacional, professor convidado na Escola Superior de Defesa, também doutorando em Direito pelo UniceuB, especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados e Direito Internacional aplicado às operações cibernéticas. Bem-vindos. Vocês gostariam de dar as boas-vindas na nossa audiência, dar uma breve saudação? Só para cumprimentar, né, os entrevistadores, Márcio, Lívia, né, cumprimentar o professor, né, e parabenizar a escola por mais essa iniciativa. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo compartilhar a mesa com o Dr. Frederico, um magistrado que eu tenho alta estima e consideração, e queria cumprimentar também o trabalho de vocês aqui na Enajum por estar implementando esse instrumento institucional tão importante, que eu tenho certeza que vai ser de muita relevância para a comunidade acadêmica também. Muito obrigado. Doutor Frederico, o senhor atuou como juiz no Timor-Leste, o senhor poderia compartilhar um pouco como foi essa experiência? Uma experiência muito rica, Aline. A gente foi para ajudar na formação dos magistrados locais, né? Isso em si já seria uma experiência única. Mas, além disso, nós acabamos atuando também nos processos no Timor-Leste, né? E eles passaram um período entre a saída de Portugal, a entrada da Indonésia e mais o período da ONU, com uma série de conflitos internos, né? E uma parte na área criminal foi o julgamento desses conflitos, mas um âmbito que eu diria mais nacional, né? E não propriamente internacional, porque não tinham muitos indonésios envolvidos, eram os próprios timorenses. Isso foi uma experiência única. Bacana. E o doutor Alexandre também teve algumas experiências como oficial da Marinha em conflitos armados internacionais. Você gostaria de explicar um pouco para a gente? Sim, claro, uma satisfação. Eu tive a oportunidade de ser oficial subchefe da inteligência do contingente militar na MINUSTAH, no Haiti, onde na ocasião, quando ocorreu o terremoto, e eu estava lá no dia, eu pude presenciar o que Thomas Hobbes falava sobre o estado de natureza. Foi terrível. Logo depois estive no Líbano, ajudando a construir a missão do Brasil na Força-Tarefa Marítima da Unifil. Lá nós tivemos uma experiência muito boa também com o tema terrorismo, porque durante a minha missão nós tivemos 3 ataques terroristas contra a missão e nós pudemos adquirir um pouco de experiência de como se faz a resposta, inclusive jurídica, a essa questão do terrorismo. Mas a missão, para mim, que foi mais emblemática, enigmática e compensadora na minha carreira foi a missão da Jordânia, durante a Guerra da Síria, onde, como representante do Ministério da Defesa, eu tive a oportunidade também de implementar e abrir uma missão de inteligência com a participação de oficiais brasileiros. E por que eu falo que foi uma missão extremamente valiosa? Porque foi uma maneira que a força de coalizão
que estava sendo liderada pelos Estados Unidos, encontrou para fazer frente às ações do Estado Islâmico e com a simples utilização do controle das redes sociais. E nós conseguimos evitar muitos ataques terroristas com essa missão, inclusive os ataques terroristas que poderiam ocorrer durante as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Bom, começando a nossa conversa, os senhores poderiam explicar um pouco o objeto de estudo do direito internacional humanitário, ou direito internacional dos conflitos armados, como também é chamado, e qual a importância desse tema para a justiça militar? Não sabe, Alexandre? Ok. Eu ia falar para o senhor começar. Bom, é uma pergunta interessante, Aline. O objeto de estudo, o escopo do direito internacional humanitário, ele está intimamente relacionado a dois aspectos importantes dos conflitos armados. O primeiro é o aspecto da proteção da pessoa humana. O conflito armado é uma coisa que normalmente está relacionada à desordem, à destruição, à morte, mas em um determinado ponto da evolução costumeira do direito internacional, foi enxergada a necessidade de se colocar regras também para os conflitos. Então, a primeira coisa que o direito internacional humanitário faz é proteger as pessoas, principalmente aquelas que não tomam parte das hostilidades. E a segunda coisa é limitar o ânimo beligerante do Estado, para não deixar que o Estado que esteja no conflito armado ache que possa usar de qualquer meio disponível para causar morte e destruição. Pedi para o Alexandre começar, até porque a parte final da pergunta é a parte que eu sinto mais à vontade. Deixei o professor Alexandre dar a descrição do direito internacional humanitário para dizer que a justiça militar da União, em casos de conflitos, ela tem uma atuação que é importante. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, nós mandamos a auditoria que se deslocou para o teatro de operações, e seria assim hoje. Talvez esse deslocamento fosse mais necessário, tendo visto que a gente tem outros mecanismos que poderiam resolver, mas certamente esses crimes ocorridos lá viriam para a Justiça Militar da União. E alguns deles podem ser crimes equivalentes a crimes contra a humanidade ou violações do direito internacional humanitário. Bacana. Agora uma pergunta um pouco mais filosófica. Né? Bom, antigamente existia um filósofo chamado Marcus Túlio Cícero, e ele foi muito importante, um importante filósofo romano. Ele tinha uma frase que é muito pertinente com o tema que estamos conversando aqui, e a frase diz o seguinte: na guerra, o direito silencia. Doutor Frederico, o senhor acredita que direito e guerra são conceitos que podem coexistir? Nesse sentido, qual que é o papel do magistrado da Justiça Militar? Posso começar? Por favor, Bimaguesco. Muito bem. Assim, essa frase de Cícero não diz exatamente que o direito não existe. Me parece que ela diz que as leis silenciam. Né? Que é um pouquinho diferente. Né? No latim, acho que era assim, as leis silenciam. E o que isso significa? Que vão escalar todos aquele arcabouço que você geralmente usaria, né? E vai haver um estado assim que são permitidas outras coisas que não são. Essa frase valia muito bem na época dele. Porque, por exemplo, quando Roma decretava uma guerra, ela não decretava uma guerra contra uma nação, ela não decretava uma guerra por uma tomada de território exatamente. Ela decretava uma guerra a um povo. E já naquela época, que ele ele nasceu um século antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo já tinham os romanos uma ideia de guerra justa. E para essa guerra ser justa, ela tinha, dentre outras coisas, né, eles só admitiam se fosse uma guerra em razão da quebra de acordos perpetrados com os romanos, ou então em caso de alguma população, algum povo atacarem os romanos. Então, veja bem, já naquela época, eles já tinham uma definição ainda primária de guerra justa. O que não se incluía nessa época era o direito internacional humanitário. Porque naquela época, como a guerra era decretada contra um povo, matava as mulheres, matava as crianças, o sujeito se rendeu na guerra, ficava ao critério do comandante se poupar, se não, o pessoal era transformado em escravo. Então, quer dizer, hoje, certamente, não se aplica mais, né, essa frase do Cícero. Né? E hoje a situação é um pouco diversa. Questão de conceito entre guerra e direito. Né?
tem uma questão aqui que é o seguinte: a guerra é uma realidade, né? Ela é palpável, ela é visível. O direito ele está muito mais para os princípios, para um direito positivo, regras às vezes que, para serem aplicadas, inclusive, você precisa ver o contexto no qual vão ser aplicadas. Esses conceitos eles se unem, né? Esses conceitos eles se aproximam quando a gente diz que nós temos hoje um direito internacional que protege não só o ius in bello, mas também o ius ad bellum. Ad bellum. Ou seja, a preparação para a guerra e aquilo que você vai usar em termos de direito na própria guerra. Ainda bem que o professor me socorreu. Essa pergunta é interessante, né? Porque na minha visão, são conceitos paradoxalmente opostos. Pegando a excelente exposição que o doutor fez, essa questão da guerra justa ficou ruim depois da Guerra dos 30 anos, né? Porque enquanto era cristão contra o resto do mundo, estava tranquilo. Deus estava sempre do lado dos cristãos. Mas quando virou cristão contra cristão, quem é justo? Quem é que vai ganhar? Então, Clausewitz já falava sobre a névoa da guerra. A guerra é um ambiente, né? É uma realidade político, jurídico, social, que ela se concretiza na desordem. Ela se concretiza na morte, na destruição, na tomada do território, né? Hoje, um pouco mais de regras do que nesse contexto que o doutor fez referência. E o direito, acho que é o contrário. A lei, ela busca a ordem. A lei vem, de alguma forma, na evolução, inclusive, da sociologia do direito, buscar uma forma ordenada das sociedades coexistirem, né? Mas o direito internacional penal, o direito internacional humanitário, ele foi construído sobre uma base costumeira muito forte, né? Na época na qual o doutor já falou que se podia matar a mulher, a criança, ele surgiu exatamente para diminuir essa ganância destrutiva que vem em torno do conceito do conflito armado. Aliás, a gente hoje em dia não fala mais em guerra, a gente fala mais em conflito armado. Guerra só em termos filosóficos mesmo. E já pegando um gancho com essa fala dos senhores, né, para gente que é leigo, às vezes é difícil discernir as coisas, porque questões que ocorrem no cotidiano, que seriam impensáveis, que seriam crimes, como, por exemplo, o ato de matar, às vezes, numa situação de guerra, é uma coisa corriqueira, né? Como o senhor falou, o Estado, as pessoas entram num estado de natureza, né? Cada um está ali tentando garantir aquilo que é necessário naquele contexto. E aí, pensando nisso, eu queria que os senhores explicassem um pouco como que ocorre essa tipificação dos crimes de guerra. Por que matar durante a guerra, por exemplo, pode não ser considerado um crime? E como que o direito pátrio enxerga essas questões? Aline, posso te provocar? Sim. Quem diz que matar durante a guerra não é crime? Matar o combatente é uma coisa, mas você tem uma população civil, você tem um combatente que se rende, você tem a situação do mercenário, você tem a situação que é cidadão que pega em armas pelo seu país, que também pode eventualmente se render. Então, essa ideia de matar durante a guerra, né, em termos jurídicos, tá? Na prática, às vezes, vai muito para o todo ou nada. Mas em termos jurídicos, quando você diz assim, a pessoa está autorizada a matar na guerra, ela está autorizada a matar na guerra, mas dentro de um filtro muito sensível. Sim. Não vai matar aquele que se rende, não vai matar criança, não vai matar mulheres. Se tiver um dano colateral, ele tem que ser um dano aceitável. Eu vou bombardear aqui. Pode ser que, eventualmente, a população civil seja atingida. Então, cuidado com essa coisa de... Não, na guerra pode matar. Não, mesmo na guerra, você tem uma limitação muito clara. Quem você pode matar, o que são os objetivos militares, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso eu sempre falo em termos jurídicos. Porque na guerra de verdade, pode ser que aconteça. Todo mundo sabe que roubar é crime. Mas se a gente sair ali, né, no semáforo e tal, de repente vem um sujeito, toma meu carro. Mas não é crime. Matar durante a guerra pessoas que estão desprotegidas, combatentes que se renderam, é crime. Mas pode acontecer? Pode. E aí tem que vir uma resposta, né? E essa resposta agora é mais concreta graças ao TPI. Estou mexendo?
Oh, excelente. Não sei se eu consigo completar a resposta do doutor. Mas vamos dar uma visão mais estratégica, filosófica. A guerra é a continuação da política com um emprego da violência. Isso é um conceito que é reconhecido, né, no ambiente acadêmico, que foi cunhado também pelo Clausewitz, que foi o filósofo da guerra. Hans Kelsen fala também sobre política e direito. Inclusive, ele fala que uma instituição não conseguiria sobreviver sem a outra, de forma que o poder político só se respalda numa ordem jurídica. Essa questão, o professor Sassoli, para quem quiser aprofundar, ele responde legal essa questão do matar, eu entendi que você quis dizer matar o combatente inimigo, né? Não os civis que não participam. Essa questão do matar o combatente inimigo é uma questão interessantíssima, porque ela pega e choca duas visões jurídicas que as pessoas acham que são conflitantes, mas não são, que são os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Tá? Na questão do conflito armado, existe uma prevalência de alguns bens jurídicos tutelados, uma prevalência do direito internacional humanitário, porque, para a grande parte da doutrina, é considerado lei especial, lex specialis. Então, por isso é que essas condutas que em tempo de paz elas estão tipificadas e são alcançadas pela jurisdição, em tempo de conflito armado, dependendo da pessoa, como o doutor falou, elas não são alcançadas, são permitidas. Tá? Mas tudo dentro do seu regramento, da sua proporcionalidade. Porque o que se busca, já sob o ponto de vista da estratégia, num conflito armado? Você busca reduzir o poder de combate do seu inimigo. Então você pode fazer isso de que forma? Destruindo o portfólio que ele tem, prendendo, cerceando o direito de liberdade ou cerceando o direito à vida. Isso são coisas que assustam, mas são legítimas dentro do conflito, do esquema de conflito armado. Eu espero que nós cheguemos um dia de que até isso seja proibido. Que a gente não precise ter conflito armado onde seres humanos se autodestruam. E como os senhores colocaram bem, né, o direito ele tenta regular todas essas questões em um momento de beligerância, né, que as pessoas elas fogem do estado normal das coisas, mas os senhores acreditam que a nossa legislação, né, o direito pátrio, ele consegue regular isso tudo? Ele de fato acompanha todas essas necessidades? A gente vê, né, nos conflitos contemporâneos que às vezes, como o próprio doutor Frederico falou, existe ali a legislação que fala que não se pode roubar, mas ocorre. E no caso da guerra, como que o direito ele acompanha isso? Eu teria a celeridade necessária, por exemplo, para julgar esses crimes de forma oportuna, da forma como deveria ser, para regular isso tudo? Essa pergunta é interessante. Eu posso começar? Claro, por favor, vamos lá. Essa pergunta é interessante. Celeridade e guerra não combinam. Tá? Mesmo porque existem várias... Quando a gente está falando de um conflito armado internacional, vamos colocar assim, a gente está falando no choque de vontades políticas de dois estados que estão inseridos no contexto de uma sociedade internacional. E a sociedade internacional, de maneira geral, sob o ponto de vista das relações internacionais, ainda vige o estado de natureza, a anarquia. Porque, em tese, os estados buscam as suas próprias razões. Né? Então, você não consegue ter celeridade. As convenções de Genebra falam sobre um comitê especial de apuração, que, para ser instaurado, existe participação de potência protetora, existe um ritual que, por si só, já é muito difícil da gente conseguir colocar. Geralmente, a justiça de guerra ela é posterior e depende de quem vai ganhar a guerra. Porque a gente tem que sempre lembrar que o direito não é só uma questão de norma, é uma questão de força. Se eu não tenho força para implementar isso, não vai ser implementado. Embora eu tenha uma disposição, se eu não tenho energia suficiente em termos jurisdicionais e depois com uma execução, isso não vai acontecer. Muita gente diz que a gente está, de certa forma, despreparado, que tinha que ter uma incorporação maior dos elementos constitutivos de crime, lá do Estatuto de Roma. Mas se a gente pegar o nosso Código Penal Militar, aí puxar a sardinha aqui para
para a nossa situação específica, nós não estamos tão despreparados assim, não. Por exemplo, a gente olha o livro 2 da parte especial do nosso Código Penal Militar. O crime de genocídio está lá. O crime de saque está lá. O crime de violação sexual está lá. Então, nós não estamos tão assim fora do parâmetro internacional com relação a isso. Existe clara diferença que o TPI trata de crimes de guerra, um dos ramos de tratamento dos crimes de guerra. E o nosso código fala de crimes em tempo de guerra. Mas mesmo assim, nós temos algumas previsões e nós temos um arcabouço jurídico suficiente, né, para dar uma certa resposta. E com a alteração do artigo 9º, né, do Código Penal Militar, né, nós temos ainda um arcabouço jurídico bem maior, porque naquelas situações, ainda que não reconhecido o conflito armado, né, que as nossas Forças Armadas podem participar, ainda assim nós temos condições de dar uma resposta dentro da legislação nacional. E uma das coisas do TPI é a seguinte: eu só vou precisar acionar o TPI enquanto processo, né, se o Estado não tiver dado a resposta adequada. Se o Estado tiver dado a resposta adequada, não precisa acionar o TPI. Então, eu acho que nós temos na nossa legislação condições de dar algumas respostas adequadas em situações de conflito armado. E fazendo um gancho, com relação à nossa legislação, né? Qual que seria o maior desafio, pensando na legislação brasileira? Qual que seria o maior desafio para julgar e condenar alguém que tenha cometido um crime de guerra ou algum outro ato ilícito durante um conflito armado? Para a gente ter uma resposta legal sobre isso, eu vou até instigar a audiência a participar da palestra do Dr. Vladimir Aras. Ele vai falar exatamente sobre isso, sobre os puxadinhos penais quando o assunto são os core crimes, quando o assunto é a competência material do TPI. Todo dia, a realidade, que a gente está falando a guerra como uma realidade, todo dia a realidade nos surpreende. E o direito tem que correr atrás para saber como é que nós vamos dar a resposta adequada e na medida que nossas forças permitirem essa resposta. Esse ponto que o senhor está falando é bem interessante, né? Porque se a gente pensa na evolução do conceito de guerra, né, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e hoje, como isso ocorre, né, na nossa realidade, até nesses conflitos recentes entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, a gente percebe que isso tem mudado muito, e eu imagino que isso deve ser desafiante para o senhor também, na hora de julgar. Porque hoje temos, por exemplo, uma pressão da mídia, uma divulgação do que ocorre em tempo real, que, querendo ou não, pode influenciar de algum modo, imagino eu, no curso do processo. E aí, como que o senhor vê o impacto disso tudo? Assim, a evolução desse conceito de guerra, com todos esses elementos atrelados, até a própria guerra cibernética, a utilização da inteligência artificial, no ato de processar e julgar mesmo um crime militar em tempos de guerra? Por sorte, nunca passei por essa experiência. Mas eu imagino que essas lacunas a gente ia ter que ir quebrando, né? E fazendo várias adaptações, às vezes não tão satisfatórias assim, do arcabouço que a gente já tem hoje. Sim, a impressão que dá é que nessa corrida entre direito e guerra, o direito ele sempre perde, porém ele tarda mais um falha, talvez. Eu não diria que seria, desculpa, doutor. A corrida não é entre o direito e a guerra. A corrida entre o direito é a tecnologia, a inovação. Isso aí não tem como. O direito de hoje já não consegue atender todas as necessidades que a nossa era traz com esse conceito do conflito armado com a nossa base. Agora, eu não quis dizer naquela resposta anterior de que a gente não conseguiria responder. Mesmo porque o direito não dorme, né? Não alcança quem dorme. Se ocorrer uma situação, com certeza a jurisdição vai. Mas a minha posição é que a gente, para estar melhor, ou não estar vulnerável internacionalmente, seria muito interessante que a gente conseguisse internalizar o Estatuto de Roma na nossa jurisdição. Era o ponto principal. Agora eu vou passar para o senhor continuar respondendo a questão da tecnologia. O direito não dorme, mas ele manda muito devagar. E tem uma razão em si para isso. Quando o direito se depara com fatos novos, a gente tem um processo legislativo, tem alguns consensos. Então o direito está sempre atrás, né? Há pouco tempo atrás você não tinha internet. Hoje a gente verifica no próprio Código Penal Comum a violação do dispositivo. Era uma coisa que nós não tínhamos. Levamos algum tempo para reagir. Não se sabia muita coisa de direito do consumidor, né? Metade do século passado. Agora nós temos um Código Consumidor.
A mesma coisa vale, o mesmo raciocínio vale com relação aos crimes de guerra. A primeira pergunta foi sobre Cícero, né? Sim. Lá atrás, né? Sim. Já evoluímos um bocado de lá para cá. Mas o direito, sempre, diante de fatos novos, ele precisa de um tempo de adaptação, de um tempo de reação. Aí é que eu acho que entra, né? Aí é que eu quero parabenizar mais uma vez a Enajum por estar fazendo esse simpósio. E eu posso dizer que eu estou praticamente terminando a minha tese de doutorado e estou um pouco imerso no ambiente acadêmico brasileiro. Eu posso dizer que é um simpósio inovador no nosso ambiente acadêmico. E aí eu tenho uma teoria, que eu não sei se o doutor vai concordar, mas quando nós levarmos, nós já estamos, na verdade a sociedade internacional já está levando, né, a guerra cibernética para um outro patamar dentro do conflito armado. Né? O problema da guerra cibernética, como a Aline perguntou sobre a questão do desafio para o direito, a guerra cibernética ela é uma coisa muito simples. Né? A pessoa que tem um hacker, por exemplo, de 12 anos, ele pode fazer ali uma mudança de sintaxe, de semântica num programa e aquilo ali virar uma arma cibernética. Né? Então, aquilo vai afetar um sistema operacional que vai causar um efeito secundário e um efeito terciário. O estudo do direito vai ter que se focar nos efeitos secundários e terciários, porque não tem como a gente focar o estudo na técnica da tecnologia de informação, porque isso aí é para quem estuda tecnologia de informação. E nesse ponto, eu acho que nós teremos que pensar uma nova maneira de fazer direito no planeta. A gente não vai poder mais ficar ex post factum, esperando que os fatos ocorram, esperando que as análises sejam, os julgados, as jurisprudências surjam, porque a gente perde, a gente cai num risco. Eu sei que isso aí é extremamente... Eu sei que é uma coisa extremamente reativa eu falar para o senhor que eu tenho tido a recepção da minha tese na comunidade jurídica brasileira não é das melhores, porque ela fala disso, ela fala da necessidade de nós estarmos começando a pensar o direito futuro. É um direito Minority Report, por exemplo. A gente tem que começar a pensar realmente de como atacar esses crimes, porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho que foi essa a intenção do ministro diretor quando ele trouxe essa temática para que a gente possa discutir com os juízes. Porque na cabeça de quem faz direito tem sempre aquele princípio da legalidade, né? E o princípio da legalidade exige que eu tenha uma lei anterior, né? É engraçado que o Código Penal Militar americano faz uma previsão que, inclusive, fatos não previstos na lei podem ser julgados, e eles julgam. Né? Mas há uma questão aí, um ponto, antes de dar uma resposta mais direta, mas há um ponto que precisa ser tocado. O professor Alexandre falou daquele hacker, né? De 12 anos. Lembrei até do meu filho, né? Faz programas de computador já, vende e tal, e o cara tem 12 anos. Existe uma situação do hacker solitário que faz o ataque e uma situação do Estado que promove, né, um verdadeiro laboratório de hackers, que dá condições para eles. E existe uma situação que a gente vai se deparar no futuro, que é o seguinte: o Estado promoveu aquele hacker. Como provar que ele fez essa promoção? Se eu simplesmente dou recursos, né, ou dou um certo apoio, mas não tem uma participação direta, ele não fica dentro de um quartel. Né? Ele não tem um ranking militar, né? Mas ele é capaz de, sem ter um ranking militar e ter armas bélicas, provocar danos muito maiores do que armas bélicas provocariam. E essa vai ter que ser uma das discussões. Então, o acompanhamento, eu diria que talvez não seja a punição anterior aos fatos, mas o monitoramento das pessoas, né? Uma segurança cibernética, ela vai ter que ser muito mais ativa. A rede de proteção vai ser muito mais ativa para detectar situações como essa de hoje, né? A possibilidade de atentados, né? Descarrilhar trens e tal. Isso vai ser. Né? E isso com certeza vai ter que ter. E aí você vai ter que dar uma cautelar para alguém que não cometeu um crime, por exemplo. Você vai ter que dizer assim, olha, eu estou definindo aqui, vamos entrar no computador do Márcio Ramos, perigoso cyberterrorista, né? Mas ele ainda não fez a coisa. Mas eu preciso ter meios, não só de verificar o computador dele e, dependendo das circunstâncias, prendê-lo, ainda que ele não tenha ainda nenhum ato executório.
Então isso para o direito vai ser um desafio, vai ser uma novidade. Mas o direito tem que se adaptar às novas tecnologias. Quando é que eu imaginei, né, vi meu pai fazendo sentença e máquina de escrever, né? Quando é que eu imaginei que eu ia fazer um EPROC, uma videoconferência, um julgamento por videoconferência? Nas mesmas coisas com relação ao direito da guerra. Ele vai evoluir, vai exigir respostas. Hoje, eu acho que o maior desafio do direito internacional humanitário, principalmente, é definir a fronteira do que é o uso de força, do que não é. O que é uso de força está tranquilo. Quer dizer, em tese, temos o direito internacional humanitário para responder. Em tese, depende de quem estiver usando a força. Agora, e o que não é? E o que é zona cinzenta? E é a operação que, por exemplo, não destrói, mas embaralha os dados? Na verdade, é uma evolução do raciocínio. Falava que tem o hacker, ele age por conta própria, ele pode provocar muitos danos, e tem aquele hacker que é patrocinado, promover. Eu acho que a evolução natural das coisas vai ser o seguinte: no futuro a gente vai ter uma convenção, né? Tá nem um manual, mas a gente vai ter uma convenção específica, e essa convenção possivelmente vai dizer o seguinte: a hacker Aline me atacou. Onde está a hacker Aline? De onde partiu o ataque? Onde ela estava? Ela estava no Brasil. Brasil, você é responsável, porque você tinha que monitorar, você tinha que controlar. Me parece que, e isso vai ter várias dificuldades com relação a isso vai ser o razoável daqui a 3, 4, 5 décadas. Porque você vai ter que acabar responsabilizando o Estado por uma ação que é do seu nacional. Se é que a gente vai ter a tranquilidade de ter fronteiras no futuro, né? Sim, são muitas questões polêmicas e ajuda na guerra irregular. É por isso que o pessoal tem que vir no simpósio, que vai estar tudo... Exatamente, isso que eu ia falar. Bom, que a gente vai ter muita discussão para a semana que vem para o nosso simpósio. Os senhores na coordenação aí do evento também muito trabalho, né? Que bom, teremos isso. Bom, e esse foi o segundo episódio do podcast da Enajum. Gostaríamos de agradecer a presença dos senhores que... Pode falar um monte de coisa? Sim, claro. Agradecer ao ministro Vidigal pelo convite, né? Agradecer muito a Isabela, secretária executiva e tal. Agradecer ao professor Alexandre, agradecer a vocês, Márcia e Aline. A gente que agradece. Sim, foi uma conversa muito agradável. A gente tratou de um assunto denso, na medida do possível, mas a gente tratou de forma leve, que é o direito, a aplicação do direito em tempos de guerra. Ainda mais na guerra, na era da informação, né? Que traz ainda tantas questões que não foram pacificadas do campo jurídico, como a gente pôde ver aqui. Isso. O senhor gostaria de se despedir do nosso ouvinte? Sim, claro, também. Eu vou votar com o relator. Agradecer ao ministro Vidigal, né, por ter nos convidado. Agradecer a Isabela, vocês que estão fazendo esse projeto que era um sonho da Enajum vir à luz, né? E mais uma vez concitar a todos que ouvirão esse podcast a estar com a gente, ou pela internet, ou presencialmente na semana que vem, para que a gente possa ampliar esse debate tão legal, né? Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos também a vocês que dedicaram um pouco do seu tempo para nos acompanhar no Spotify ou no YouTube. E aproveitamos para lembrar que esse tão falado simpósio sobre lei penal e processual em tempos de guerra vai ocorrer na próxima semana, de 11 a 13 de abril, e que vocês poderão acompanhar pela nossa plataforma no YouTube, e a programação completa vocês encontram no nosso Instagram. Se você gostou desse episódio e gostaria de compartilhar com alguém, basta acessar nossas redes sociais. Por lá você também pode ter acesso às outras atividades desenvolvidas pela Enajum. Esse foi o nosso episódio, nos vemos no próximo. Podcast da Enajum.